Muito bem, para você que está acompanhando o nosso canal dentro do Marcha pela Acessibilidade, hoje nós vamos conversar sobre a Lei Brasileira de Inclusão. E aqui está do meu lado o Dr. Odonel Urbano Gonçalves. O Dr. Odonel é juiz do trabalho aposentado, ex-diretor também da Casa da Criança Paralítica de Campinas, advogado, coordenador também da Fundação Liliane Cabral. Doutor, primeiramente, prazer recebê-lo para a gente falar desse tema tão importante que é a acessibilidade e a inclusão. O prazer é meu, estou à disposição para discutirmos um pouquinho sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei que provavelmente vai estabelecer um divisor de águas entre o que tínhamos até agora e o que teremos, eu espero, dentro de um futuro próximo. Tá, doutor, só para as pessoas conhecerem um pouco, o doutor milita na causa já há quanto tempo? Eu trabalhei na Casa da Criança Paralítica de Campinas durante 15 anos. Fui presidente da casa, depois diretor financeiro, depois diretor jurídico, depois diretor secretário, enfim, passei por várias diretorias na casa. Então, no contato com as famílias das pessoas com deficiência, eu adquiri alguma experiência na área e tive muitas lições de vida, especialmente as lições de vida. A gente diz no interior que é quando vai entrar no mato fechado fazer a picada, né? O doutor participou porque a Lei Brasileira da Inclusão hoje, quem conhece, é uma realidade hoje, mas a luta ela vem de muito tempo, principalmente da segregação, discriminação, preconceito, com o potencial da pessoa com deficiência. O senhor viveu muito isso? Exatamente. Esta luta vem desde 1948, quando se criou a ONU. Logo em seguida, criou-se a Declaração dos Direitos da Pessoa, dos Direitos Humanos, mas não se cuidou da pessoa com deficiência. Depois de alguns anos, algumas décadas, em 2006, criou-se a Convenção das Pessoas com Deficiência, que o Brasil, em 2008, ratificou esta convenção e entrou em vigor como lei aqui no nosso país. E depois tivemos outras leis que vieram para regulamentar os direitos das pessoas com deficiência. Mas tudo isso foi uma evolução muito lenta, muito lenta. Com a Lei Brasileira de Inclusão, o legislador criou um estatuto da pessoa com deficiência, como se fosse um código da pessoa com deficiência, e no meu entender, isso vai impulsionar a observância desses direitos, a busca pela autonomia da pessoa com deficiência, e tudo isso aconteceu e a gente participou nesses últimos 15 anos dessa atividade toda. Doutor, era um emaranhado de leis boas, mas que uma estava numa lei, outra em outra, uma num decreto, e na própria na Convenção da ONU. A Lei Brasileira da Inclusão, ela compila essas leis? Exatamente, ela compila essa lei. Você imagina um emaranhado de leis, decretos, resoluções, regulamentos, portarias. Era um emaranhado, como você disse. Num linguajar jurídico. Como é que a pessoa comum, vamos chamar assim, a pessoa do povo, possa entender isso? É muito difícil, muito complexo. Até para as pessoas da área jurídica era um pouco difícil, um pouco complexo de entender. Exatamente porque não se sabia se determinado direito ou determinada obrigação estava prevista em lei, porque eram muitas. Eu acredito que esta Lei Brasileira de Inclusão, que é recente, de 2015, entrou em vigor em 2016, quando compilou, quando condensou, quando trouxe para uma mesma lei tudo aquilo que existia até então, possibilitou, e vai possibilitar ainda mais, exatamente o impulso na observância desses direitos, da autonomia, das oportunidades, do respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Hoje o lançamento dessa cartilha, a pessoa com deficiência e a inclusão, Lei Brasileira da Inclusão,
Então, o estatuto, que é 13.146 de 2015. Doutor, a Lei Brasileira da Inclusão, ela alterou leis, por exemplo, no CONTRAN, algumas leis, elas, no Estatuto das Cidades também, teve outras leis. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, a lei brasileira não foi simplesmente só estabeleceu a lei, houve realmente uma mudança profunda na legislação, na garantia desses direitos para a pessoa com deficiência? Sem dúvida nenhuma. Se nós formos lá no final da lei, lá pelos artigos 115, 116, por volta dele, nós veremos que a Lei Brasileira de Inclusão estabeleceu muitas modificações em muitas leis, inclusive no Código Civil. Então você tem hoje incluído no Código Civil o chamado direito de tomada de decisão apoiada, que é hoje um direito novo que já está inserido no Código Civil. Você tem algumas cotas criadas para as pessoas com deficiência, exatamente para equilibrar os direitos, não para privilegiar a pessoa com deficiência, mas para equilibrar esta pessoa em relação a outra que não tem a deficiência. Você tem também modificações na lei do CONTRAN, como você se referiu. Enfim, foi uma série, na consolidação das leis do trabalho, no direito do trabalho, você teve também modificações. Então foram muitas as modificações, não só esse trabalho de compilar numa lei só, mas também de mudar várias legislações. E eu volto a repetir sempre, porque acho que é muito importante, não foi para estabelecer um privilégio à pessoa com deficiência, foi apenas para estabelecer um equilíbrio, porque você não pode dar direitos iguais a quem não tem a mesma capacidade. Então você iguala as pessoas quando estabelece essas regras que beneficiam. Eu estou vendo aqui, doutor, a cartilha ela é em forma de pergunta e resposta. Exatamente. Fica bem mais fácil o entendimento. Quando se imaginou escrever esta cartilha, se imaginou o seguinte: trazer a Lei Brasileira de Inclusão para o público que não seja da área jurídica, claro, para o público que seria as pessoas com deficiência e as famílias das pessoas com deficiência. Esse é o público-alvo, né? Então, se imaginou o seguinte: não se pode trazer para uma cartilha, para um trabalho singelo como este, um linguajar jurídico, que não teria sentido, não teria cabimento. Então se procurou, num linguajar não jurídico, falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão. E a metodologia que foi usada. Qual seria a melhor metodologia para que as pessoas que não são da área jurídica entendessem o cerne da lei, as questões principais que estão postas na lei? Perguntas e respostas. Então se faz uma pergunta curta, simplesinha, e se dá uma resposta curta e em linguajar simples também. Essa foi a metodologia usada nesta cartilha. Doutor, hoje a distribuição aqui na CESA, mas quem quiser se interessar por essa cartilha, tem alguma forma de contato? Essa cartilha ela foi feita agora numa tiragem, será feita uma outra tiragem, e eu vejo que ela tem também o apoio da Fundação Liliane. Isso, Liliane Fontes. Esta cartilha foram editados 1.800 exemplares. Como que ela está sendo distribuída? Aqui pela CESA Capoava, gratuitamente, não há intuito comercial nela, o intuito é informativo e educativo. Então, você pode obter esta cartilha aqui na CESA Capoava, na Casa da Criança Paralítica de Campinas, que nos auxiliou também na edição desta cartilha. A Casa da Criança Paralítica de Campinas está localizada em Campinas, na rua Pedro Domingos Vitale, 160, no Parque Itália, e o telefone é 2127-7230. Nesses dois lugares é que você obtém a cartilha. Eventualmente telefonando ou para você mesmo, ou para mim, enfim, pessoas que estão por perto dela para obter a cartilha. Mas aqui na CESA é um lugar bastante importante.
Entendeu? Também tem através da internet também, já está disponível em PDF? Não, internet ainda não, infelizmente ainda não temos na internet, mas a ideia, muito provavelmente com o apoio da CISA Capuava, será inserida também na internet. Por enquanto, infelizmente não há. As formas de contato aqui embaixo também, a gente já coloca as formas de contato para você conhecer. Então, doutor, eu quero agradecer demais a sua participação, a gente falando hoje desse marco realmente que é a Lei Brasileira da Inclusão. Eu sempre digo, doutor, assim, os frutos da Lei Brasileira da Inclusão, nós vamos começar a colher mesmo, efetivamente, daqui uns 10 anos, porque tudo que é muito novo no Brasil. Exatamente. E o direito da pessoa com deficiência também, não só o direito, mas principalmente os deveres, porque deficiente também tem deveres, como outro cidadão, a gente vai começar a colher baseado nos frutos da Lei Brasileira da Inclusão daqui uns 10 anos. Mas a sementinha já foi plantada, aquela sementinha de mostarda, e com certeza muitos brasileiros serão beneficiados na garantia dos seus direitos. Obrigado, doutor. Eu acredito que exatamente com as responsabilidades que devem ser atribuídas à pessoa com deficiência, com essas responsabilidades você dignifica a pessoa com deficiência. É uma forma de dignificar a pessoa. E eu é que agradeço a possibilidade que você me dá de informar um pouco as pessoas ligadas às pessoas com deficiência, as famílias. Eu acredito, estou convencido que a informação é a melhor maneira das pessoas com deficiência serem respeitadas. Então, sem a informação, eu acredito que não haja essa possibilidade. E a Lei Brasileira de Inclusão como eu disse, um marco que nós vamos ter o antes e o depois, sempre com respeito e com a informação à pessoa com deficiência. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Odonel Urbano Gonçalves. Obrigado, doutor. Não por isso.